Graça e paz, irmãos. Amém? Eu não vim com torcida igual a Michele, mas espero que vocês possam se alegrar, ou não, dependendo do que eu vou dizer. Eu já achei bastante profético o telão ter problema bem na hora que eu vou falar, porque uma das coisas que eu ia falar mal é dos telões, mas ele já teve problema antes de eu começar a falar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite do apóstolo Facundo, meu amigo, meu irmão Carol, também o privilégio de ter ouvido Michele, Ronaldo, a palavra incrível do Fabiano que tive o prazer de traduzir. E eu entendo, irmãos, que nós precisamos compreender o que se tratam os encontros. Nós temos vivido dias de muitos encontros, muitas conferências, e quando esses encontros nascem no coração dos homens, eles nascem com diversos motivos, propósitos e interesses que eu não quero nem vir a julgar quais são, mas quando esses encontros nascem em Deus, eles nascem com um desenho, eles nascem com um propósito eterno, e discernir esse desenho, o porquê Deus nos reuniu aqui, é o que traz a exatidão e a eficácia de nós estarmos reunidos. E todo o meu cuidado e meu zelo até aqui foi de entender qual o desenho para esse encontro. Nós tivemos então até esse ano uma conferência que nós demos o nome de Conferência Apostólica, e nessa conferência estavam presentes o apóstolo John Kelly, que lidera uma grande rede apostólica nos Estados Unidos, a ICOL, e estava também presente o apóstolo Gustavo Lara. E nós entendemos que aquela conferência, que aquele encontro, no final das contas, era só um pretexto para que John Kelly e Gustavo Lara se conhecessem. Eu não me recordo de muitas das palavras que foram ministradas ali, mas eu me recordo do dia que o John Kelly abraçou o Gustavo Lara. O John Kelly não entende uma palavra em espanhol e o Gustavo Lara não entende nada em inglês. Mas quando os dois se abraçaram, eles ficaram uns 10 minutos chorando, porque algo foi comunicado no espírito de um com o outro. Pode ser que você não se recorde de muitas coisas que estão sendo faladas aqui nesses dias, mas se Deus imprimir algo no teu espírito, você nunca mais perde aquilo que o Senhor está colocando nesses dias diante de nós. E nesses dias, em que nesses encontros, nessas agendas que Deus promove, teve uma delas, onde o apóstolo Gustavo estava ministrando, e no momento que ele estava ministrando, eu e o Facundo estávamos tendo uma conversa extremamente importante para nós dois, numa outra sala privada dentro do ambiente da igreja. Facundo estava abrindo o coração dele, eu estava abrindo o meu coração, do porquê que a gente está tão perto, e às vezes a gente demora, a gente caminha hoje, os nossos pais apostólicos caminham juntos, e a gente não conseguia convergir as nossas agendas. E ele falou das dificuldades dele, de muitas vezes ajustar as coisas, eu expus, e eu sei que a gente estava fazendo um alinhamento ali, porque a gente entendia que a gente tinha que reunir forças, em função do que Deus precisava fazer nessa nação. E de repente nós fomos interrompidos na nossa conversa, e falaram assim: olha, o Gustavo está lá ministrando e chamando vocês dois lá na frente. E quando ele nos chama lá na frente, ele começa a profetizar sobre nós e fala assim: vocês precisam caminhar juntos. Vocês precisam ajustar a agenda de vocês e caminhar juntos. Essa data de hoje era para eu estar na Espanha. Eu já estava com uma agenda para lá. E quando o Facundo me chamou e falou assim: Cristiano, a gente vai fazer a VEV nessa data. Eu falei: Facundo, eu já tenho uma viagem marcada, mas eu não posso desobedecer o que Deus me falou. Eu vou mudar a viagem e vou estar aqui. Então, eu viajo domingo para a Espanha, e eu alterei a data da minha viagem para poder estar aqui, porque eu sabia que o Senhor estava requerendo de nós unirmos esforços. E por que eu estou falando isso? Porque se nós precisamos ter exatidão para entender a razão de nós estarmos aqui, para mim, essa conferência tem um marco profético. Essa escola, ela vai ficar marcada para mim, desde o momento em que eu decidi vir, com a compreensão do que é ser um. E compreender o que é ser um é abrir mão muitas vezes da sua agenda pessoal para se ajustar à agenda do Senhor. Eu vejo hoje um cenário no Brasil onde o espírito denominacional tem roubado de nós o entendimento do que é o corpo de Cristo.
Muitos pastores estão presos nas suas denominações, na construção dos seus projetos pessoais, porque perderam a dimensão do que é o corpo de Cristo. Quando nós deixamos as nossas agendas para servir um propósito eterno, tudo muda, tudo é diferente. E é o que eu percebo no ambiente desse lugar. Quando o Facundo me falou, é uma escola, eu fiz algo que eu nunca fiz, eu não estou acostumado a pregar com PowerPoint, tudo bonitinho, eu arrumei tudo direitinho para pregar com PowerPoint. Quando eu chego aqui, o Fábio fala assim para mim, passei 3 dias preparando um PowerPoint, porque eu não sou bom de fazer isso. Normalmente quando eu estou ministrando, antes de eu subir, o Espírito Santo fala assim, deixa as suas notas aí. Eu prego sem nota, hoje eu vim tudo arrumado para a escola. Quando eu volto, ele fala assim, não sei o que deu no telão, não vai dar para usar o seu PowerPoint. Eu falei, fica tranquilo, Fábio, eu já entendi. Eu já entendi. Parece aquele memezinho da criancinha, agora eu entendi. Mas o fato, irmãos, é que eu estou muito feliz em obedecer a uma agenda divina, a um desenho divino, porque disso se trata as nossas vidas. A mensagem a primeira mensagem das que eu vou ter oportunidade de compartilhar, é uma mensagem que tomou meu coração nas últimas semanas, em virtude da morte de Charlie Kirk nos Estados Unidos. Quando eu vi o assassinato daquele jovem, e quando eu vi a câmera que pegaram do tiro mais perto dele, a cena foi tão chocante, eu não sei se vocês sabem, mas o filho dele, a esposa, estavam na primeira fila assistindo aquilo. Um rapaz que nunca levantou uma arma contra ninguém, um rapaz que era um homem de Deus, cristão, que combatia no campo das ideias, e de repente assassinado violentamente. A morte dele produziu tanta revolta e tanta indignação, que essa revolta começou a tomar também meu coração, e eu comecei a ver alguns movimentos nascendo no Brasil. Demita, você que é empresário cristão, vamos demitir todos os extremistas. Vamos nos levantar contra, a gente tem que se manifestar, a gente tem que se posicionar, nós não podemos mais ficar quietos. E eu já estava preparando um vídeo para colocar nas minhas redes sociais, falando sobre o assunto. Eu já estava até pensando, eu vou falar assim, se você é de esquerda, se você é comunista, se você não gosta do que eu falo, para de me seguir, não quero você nas minhas redes sociais. No ímpeto da minha revolta e da minha indignação, eu estava pensando assim, até que, graças a Deus pela vida da minha esposa, que nessa luta do espírito contra a carne, ela me ajuda muito a fortalecer o espírito. Ela falou assim, amor, não faz isso, discerne melhor. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo foi falando assim, o que você está querendo fazer? Foi então que a partir dessa ministração que foi surgindo no meu espírito, do Espírito Santo tratando comigo, que a questão é, qual é a reação do cristão diante dessas situações que nós estamos vivendo hoje? O tema da mensagem de hoje é, qual é o nosso posicionamento diante das realidades dos dias que vivemos? Eu quero falar sobre luz e trevas. Eu quero falar sobre luz e trevas e como nós temos nos posicionado, porque nós temos visto nascer muitos movimentos. Nós participamos juntos do Instrumento de Justiça. Também em Taubaté, o meu pai espiritual, o apóstolo Eli, ele sempre fala de nós entrarmos nas áreas de influência da sociedade. Nós temos nos movido na área da educação, na área da saúde. Eu creio nisso. Mas todo o movimento que nasce em Deus, quando cai no coração de um homem cheio de boas intenções, mas ainda preso na sua natureza adâmica, ele é distorcido e de repente a visão de influenciar as áreas da sociedade se torna uma visão de posse, de domínio. E Deus nunca nos chamou para dominar, mas para servir a sociedade. Servir a sociedade através... O governo de Deus é um governo de serviço, não de domínio. E quando nós não tomamos cuidado, essas distorções vão tomando conta das nossas vidas e a gente vê uma igreja perdida em várias mesclas e compreensões distorcidas. Uma pressão crescente contra a igreja, contra os valores que carregamos, assassinato de líderes. E como nós reagimos a tudo isso?
Mas isso não é uma dúvida nova. O Evangelho nasce a partir de perseguição. E eu queria te convidar a ler João capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Vamos ler juntos. João capítulo 1, versículos do 1 ao 5. João capítulo 1, versículos do 1 ao 5 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, preste atenção, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Repita comigo: as trevas não podem prevalecer contra a luz. Isso é fato. E eu gostaria de iniciar nessa tarde propondo para vocês uma colocação, que nós possamos deixar de nos preocupar com o eventual avanço das trevas, que é o que nos parece, e pensar de fato em qual tipo de luz nós temos manifestado. Essa é a questão principal do qual nós vamos debater nessa tarde. Eu encontro muitos pastores hoje sem esperança, eu encontro muitas pessoas hoje preocupadas, eu encontro principalmente pessoas envolvidas no cenário político que falam assim: qual o rumo da nossa nação, o que está acontecendo? E parece que é um avanço tão grande das trevas que a gente está com as mãos atadas e não temos mais o que fazer. Então, ao invés de debatermos, ao invés de propor nessa tarde a visão enviesada para o avanço das trevas, a questão que eu queria propor é: qual a luz nós temos manifestado? Como igreja, qual tipo de luz nós temos manifestado? Porque se as trevas não podem prevalecer contra a luz, a questão não é o avanço das trevas, é se a gente tem manifestado de fato luz. E o que é essa luz? Será que quando a gente chega em Alphaville, uma região como essa, com tantas igrejas, é uma igreja a cada esquina? Isso aqui não era para estar tomado de luz, mas será que luz é você abrir um auditório e começar mais uma denominação, e de repente, se não enche, você entrega o auditório e deixa a conta para pagar, e mais uma vez o mau testemunho é levantado, porque você acha que ao alugar um prédio e encher de pessoas e colocar um lindo telão de LED é manifestar a luz? E você vê um dos lugares mais corrompidos no evangelho nessa nação, é onde nós estamos hoje. A distorção do que é manifestar a luz, porque nós entendemos que a obra missionária, de alguma maneira, é alugar prédios e colocar pessoas, e perdemos a compreensão do que é administrar a vida, perdemos a dimensão do que é discernir a vida. E eu queria te propor algo, no meio de um cenário de tantas distrações que nós vivemos. Eu sei que nós estamos numa escola, mas na sua mesa tem caneta e papel. Eu queria te pedir, por gentileza, eu sei que alguns vão ter crise de abstinência, você pode começar a tremer um pouco, mas deixa o seu celular de lado. Se você puder colocar ou no modo avião ou desligar, por quê? Uma das ministrações que me cabe, eu vou falar sobre esse assunto, sobre algo que até o Fabiano passou aqui, sobre o Cronos e a eternidade. E como esses aparelhos que hoje podem nos servir, podem nos atrapalhar muito. Então, se possível, eu queria te pedir, se você está esperando uma chamada importante, se você tem um filho, eu entendo, mas se você puder, eu creio que vai contribuir muito com o que a gente precisa edificar, que você vire o seu celular de cabeça para baixo, coloque ele em cima da mesa, e você não use ele para tomar nota. Se você precisar tomar nota, depois você assiste a mensagem de novo, ou você escreve com caneta e papel, porque eu gostaria muito que você tivesse atenção ao que o Espírito quer produzir nessa tarde. Amém? Estamos de acordo? Vocês podem me responder ou vocês estão ainda com sono do almoço? Amém? Eu vou aproveitar enquanto vocês ainda estão meio dormindo, e vou falar para vocês, eu trouxe alguns livros, e eles estão disponíveis lá atrás. O primeiro livro que eu escrevi é o Cristo de Dentro para Fora, uma linguagem super simples para você entender
algumas das coisas que também o Fabiano disse nessa manhã, a velha natureza, a nova natureza, o processo da cruz, a pedagogia do novo pacto, é um livro bastante interessante, e aqui, o Cristo de dentro para fora, o poder da ressurreição. Depois que você recebe essa nova vida, como desenvolvê-la, como administrá-la? E esses dois livros, que são dois livros que eu tenho muito carinho por eles, o primeiro é Engenharia da Graça. Qual é o desenho de Deus para a igreja? Se nós queremos ser colaboradores, nós precisamos entender qual é o desenho, senão podemos estar edificando uma coisa que não foi o que Deus pediu, e quando você chega no final, você vê que tudo que você construiu foi palha. Engenharia da Graça. E esse aqui é o último livro que eu escrevi, que se chama Engenharia da Família. Como as famílias hoje têm sofrido por falta de compreensão dos fundamentos eternos. Como nasce a família? Como Deus concebeu a família? O que é o casamento? Como se administra essa vida de duas pessoas com realidades distintas que se tornam uma? E nesse momento Paulo fala que aqui está o mistério de Cristo e a igreja. O casamento é como se fosse uma maquete de uma obra chamada igreja. Se você não entende a maquete, você nunca vai entender a obra. E nesse livro eu trato um pouco desse assunto. Então esses livros estão disponíveis, eu trouxe pouca coisa, mas se você quiser adquirir, eles estão disponíveis aí, ok? Então vamos seguir. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 23. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 23. Se porém a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, que texto interessante. Como assim? É possível, a Bíblia está dizendo que é possível que aquilo que você chama luz, na verdade, seja trevas. A Bíblia está dizendo que é possível aquilo que aparenta ser luz, serem trevas. Essa declaração é radical, porque nós corremos o risco de pensar que estamos manifestando luz, quando na verdade nós estamos tomados pelas trevas. Por quê? Porque a luz verdadeira não é uma ideia, a luz verdadeira não é um conceito, a luz verdadeira não são o modelo que você construiu de como você pode contribuir com o avanço do Evangelho. A luz verdadeira é uma pessoa. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ou seja, não há como falar de iluminação se não for através da pessoa de Cristo. Não tem como falar em luz que não nasça a partir de Cristo. Então tudo que você aparentemente pensa que é luz, pode ser o carisma de um pregador, pode ser a estrutura de um espaço incrível, pode ser a oratória que te faz prender a atenção e você fala assim: caramba, que incrível, eu fiquei todo arrepiado enquanto ele pregava. Eu fui no show do Coldplay e fiquei arrepiado também. Não tem a ver com o teu arrepio, não tem a ver com o que você sente enquanto eu estou falando, tem a ver com a natureza que se transfere ao teu espírito. Só que nós perdemos a capacidade de discernir. Paulo fala assim: a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Qual a capacidade que nós temos de discernir a fonte daquilo que nós estamos recebendo para entender se é luz ou trevas? Por quê? Porque se é uma falsa luz, ela acaba gerando trevas ainda mais densas. Isso se chama luz corrompida. Repita comigo: luz corrompida. O maior perigo não é a ausência da luz. O maior perigo é a corrupção da luz. Quando aquilo que deveria ser revelação se torna engano e se multiplica. É como um farol no meio do oceano que é colocado para trazer direção aos navios. Se esse farol está queimado, ele não só não ajuda, ele pode causar acidente. Ou seja, a igreja, quando se desconecta de Cristo, ela não só deixa de iluminar, ela contribui para o caos. Porque ela apresenta uma falsa direção. E nós, como igreja, não temos liberdade para construir nada fora
de Cristo. E nós vivemos dias de uma falta de definição clara de algumas palavras. A ausência de Cristo nos faz perder a capacidade de discernimento entre bem e mal, a capacidade de diagnóstico, a capacidade de nomear corretamente as palavras. Então hoje uma palavra que se perdeu muito a compreensão na sua raiz, na sua essência, na sua natureza, é a palavra amor. Você fala que você ama a Cristo na mesma frase que você fala que você ama comer pizza, e você usa amar para qualquer coisa. E isso foi diluindo a compreensão do que é o amor. E essa diluição da compreensão do que é o amor trouxe um conceito para uma geração que o amor é livre. Então nós vemos jovens, eu não sei se vocês tiveram acesso a essa pesquisa, uma grande denominação evangélica dessa nação, que vocês conhecem, entrevistaram os jovens e 80% dos jovens dessa denominação diziam que tinham relações com as suas namoradas. De alguma forma, esse pensamento está enraizado, que o amor é livre, se a gente se ama. Essas distorções vão quebrando princípios eternos para atender o interesse pessoal das pessoas. Pastores que perderam completamente a compreensão do desenho divino e construíram um evangelho sem protocolos. Faz 8 anos que eu tenho servido a nação japonesa, todos os anos eu tenho que ir ao Japão. E no Japão eu me deparo com uma realidade que é assustadora. Um grande número de pastores que nunca foram ungidos por ninguém, eles se autoproclamaram pastores. A maioria deles são brasileiros, que saíram do Brasil em busca de uma condição melhor financeira, chegaram numa linha de produção de uma indústria qualquer no Japão, e porque eram crentes, serviam a Deus, começaram a falar de Jesus. E de repente angariaram algumas pessoas que começaram a segui-los, 3, 4, 5 pessoas, e aí nasceu uma igreja. Ele se autodenomina pastor e começa um ministério. E daí quando você encontra esse cara, eu encontrei vários deles, eu falei assim, irmão, você entende o princípio de envio? Eu falei assim, Cristiano, deixa eu te falar, olha os resultados, olha quantas pessoas. E de repente os resultados parece que validam a quebra de alguns princípios. E a gente vai entendendo isso como normal. É quando a gente vê aqui os coachings assumindo o papel de pais espirituais e mentoreando toda uma geração, como se o dinheiro que eles ganham habilitasse eles para se tornarem ministros. Não foram chamados ao ministério, mas se comportam como se fossem. Por quê? Porque seus ganhos financeiros podem invalidar o testemunho que eles carregam. Ministram a partir de uma orfandade, buscando aceitação, e lideram uma multidão de órfãos, a partir daquilo que eles compreendem como certo. O êxito nos negócios não te habilita a administrar a vida. Carisma não te habilita a administrar a vida. Número de seguidores na internet não te habilita a administrar a vida. Só quem porta a vida e é absorvido pela vida entende de administração da vida. E Judas denuncia isso em sua carta. Eu queria ler com vocês um texto que parece que Judas escreveu esse ano. Ele é tão atual que parece que foi escrito esse ano. Vamos ler juntos Judas, capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Judas 1, do 10 ao 13 diz assim: todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem.
comendo com vocês de maneira desonrosa. Olha só, são pastores que só cuidam de si mesmos. Nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancados pela raiz, ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Irmãos, esse texto não foi escrito para gente, para ímpio. Esse texto não foi escrito ao mundo, esse texto foi escrito para a igreja. Esse texto está falando, e ainda mais, ele está dirigido a líderes. E eu queria separar alguns pontos importantes desse texto. Se você quiser tomar nota deles, são pontos que vale a pena a gente refletir. Primeiro deles, difamam o que não entendem. Se você está tomando nota, escreva aí, difama o que não entende. Um dos maiores princípios de trevas é a ausência de conhecimento. Trevas é ignorância. E quando você tem ignorância em Cristo, quando você ignora a Cristo, você difama tudo que você não entende. Você rejeita o que você não entende. Segundo, vivem por instinto e se corrompem. Vivem por instinto e se corrompem. Terceiro, buscam o lucro. Eu só tô pontuando os aspectos principais desse texto, para facilitar a pedagogia e a memorização do que nós estamos aqui tratando nessa tarde. Quarto, pastores que só cuidam de si mesmo. Quinto, sem frutos e sem raiz. Sexto, reservado às trevas. Eu vou repetir de novo, porque aqui tem uma construção que Judas faz, de um passo a passo, que tem como fim reservado às trevas. Então vamos lá. Difamam o que não entendem, vivem por instinto e se corrompem, buscam o lucro, pastores que cuidam de si mesmo, sem frutos e sem raiz, reservados às trevas. Primeiro ponto, difamam o que não entendem. Quando Cristo não se tornou a minha própria vida, toda a interpretação que eu tenho da vida nasce da minha natureza adâmica. E eu não preciso nem entrar no detalhe disso, porque depois da palavra do Fabian fica fácil de você entender. Quando a minha vida não foi absorvida pela vida de Cristo, a minha interpretação nasce através de uma mente adâmica. Ou seja, você vai usar para analisar a vida, as circunstâncias que você está vivendo, e para analisar a própria Escritura e a percepção que você tem do Evangelho, a sua história, as suas dores, as suas marcas, e através dessa lente embaçada, trincada, você começa a interpretar, porque a tua vida não foi absorvida pela vida de Cristo. E é por isso que a gente tem um Evangelho tão mesclado, tão místico, tão dividido, porque cada um pensa o que quiser. Eu me torno crítico daquilo que eu não consigo viver, ou daquilo que eu acho injusto, ou daquilo que eu não compreendo, ou daquilo por qual eu um dia fui abusado. Então, para alguém que teve uma experiência negativa com paternidade, não, paternidade se tornou instrumento de manipulação. Sim, se tornou, mas não deixa de ser um princípio bíblico, e não é porque deu errado na sua vida que não continue sendo um fundamento eterno. Obrigado pelo teu amém tão entusiasmado. As 5 graças ministeriais. Não, apostolado no Brasil se transformou num abuso, numa escala hierárquica. Verdade. Mas não é porque teve distorção que o apostolado, a graça profética, a graça maestral, o evangelismo e o pastoreio não sejam realidades bíblicas presentes até os dias de hoje. Não é porque você foi criado num sistema com o nome obreiro, presbítero, e você não entenda essa linguagem na prática, porque você não entende, não é que não exista. Só que nós temos a tendência,
por causa de uma mente adâmica de interpretar a partir das nossas experiências e não da mente de Cristo. O segundo ponto, vivem por instinto e se corrompem. Irmãos, nós somos espirituais e não instintivos. Quem é governado pelo Espírito, governa a partir de uma realidade eterna. Quem é governado por instinto é reativo, e tudo que faz se corrompe, porque está sujeito ao tempo. Às vezes eu vejo pessoas falando assim para mim: Cristiano, mas o pastor tal é tão bom. Pensa num cara bem intencionado, Ronaldo, gente boa, conhecedor das escrituras. Daí termina falando assim: só falta ter uma experiência com a cruz e com Cristo. Eu vou repetir para você, eu ouvi essa frase esses dias. Não, Cris, você precisa conhecer fulano de tal. O cara é gente boa demais, conhece muito as escrituras, super bem intencionado, o coração dele é puro. Só falta ter uma experiência com a cruz e com Cristo. Tem uma frase de Theodore Austin Sparks. Se você não conhece T. Austin Sparks, tem um monte de livro dele disponível gratuito na internet. Esse cara viveu nos períodos de 1800. Tem um livro dele que você tem que baixar lá, tá grátis, né? A Escola de Cristo. Incrível. E o T. Austin Sparks, porque a gente já é íntimo, eu leio ele bastante. Ele fala o seguinte, ó, eu vou ler para você essa frase: entre o melhor de um homem até Cristo, existe um abismo que só pode ser transposto pela cruz. O melhor que você pode alcançar de você, quando você chega na melhor versão de você mesmo, ainda tem um abismo entre você e Cristo. E esse abismo só pode ser transposto pela cruz. Repetindo as palavras de Fabian Lindo: o Evangelho não visa o teu aperfeiçoamento, o Evangelho não visa a tua melhora, o Evangelho não visa te tornar uma pessoa melhor. O Evangelho tem uma única função: de aniquilar essa sua vida, para que você possa passar a viver a partir de uma nova natureza. Porque entre o teu melhor e Cristo, ainda existem um abismo intransponíveis, e nem as suas boas obras, nem as suas boas ações, e não é porque você parou de fumar, parou de beber, parou de falar mal, que você se tornou uma pessoa melhor. A sua natureza continua a mesma. Terceiro ponto: buscam o lucro. Esses dias eu preguei uma mensagem lá em Taubaté, que eu dei o nome de Macdonização da fé. Judas fala dos dias de hoje, dessa macdonização do Evangelho. O Evangelho sob medida, o Evangelho para atender ao cliente, o Evangelho para construir escala e padronização. Quando você tem medo de comer mal em alguma nação, você vai para o Japão, vai para a China, onde você entra com medo de passar mal no McDonald's? Você fala assim: se eu pedir um Big Mac aqui, é o mesmo Big Mac na China, no Japão, em qualquer lugar. Por quê? Isso se chama escala e padronização. Quando você tem padronização, você tem escala. O público conhece o teu produto, e você constrói um produto de acordo com o público. Você dá de comer, mas você não nutre. Você dá de comer, mas você não alimenta. Agora você tem como fim, não a saúde de quem está comendo, mas o dinheiro que entra no teu bolso. Quando nós vemos o princípio de escala sendo implantado dentro do Evangelho, nós começamos a achar que as pessoas são como uma linha de produção. Como que eu faço para batizar mais gente? Como que eu faço para encher a igreja? E nós tentamos fazer uma obra que é de Deus. E às vezes queremos validar o nosso êxito no número. Se número validasse alguma coisa, aquele endemoniado de Gadareno, ele estava na moral com Jesus. Porque Jesus pergunta assim: quem é você? Ele fala assim: somos muitos. Se fosse eu ia falar: não foi isso que eu te perguntei, não perguntei quantos vocês são, perguntei quem você é. Agora, quando a tua identidade é tomada pelas trevas, você não responde nunca quem você é, você sempre vai falar os números que você tem para apresentar. E é por isso que quando você vai se apresentar para um pastor, ele fala assim: ô pastor, prazer, eu sou cristiano, e você? Ah, eu sou pastor de tantas igrejas.
Não, não quero saber quantos, eu só quero saber quem você é. A minha igreja tem tantos membros. Não tem diferença do gadareno e uma pessoa dessa. Ambos precisam se afirmar em números. Por quê? Porque são pessoas que adequam a mensagem para atender um público consumidor. Eu aumento a escala, eu aumento o lucro e eu caio no texto de Judas. Eu começo a precificar aquilo que não pode ser atribuído valor. Se você lê o texto de Ezequiel, e aqui eu não quero entrar em aspectos teológicos, ainda mais sentado na minha frente com as pessoas que eu estou. Tem gente que afirma que Ezequiel está descrevendo literalmente algumas coisas, outros não, mas o fato é que Ezequiel está contando um momento dentro da eternidade, descrevendo a figura de Lúcifer, e se foi literal ou não foi, aqui tem um princípio que eu posso tomar, quando ele fala assim, era perfeito em seus caminhos, era perfeito em formosura, até que surgiu o comércio no seu coração. Quando Ezequiel fala do comércio que surge no coração de um anjo, eu não entendo que Lúcifer foi vender óleo ungido para os outros anjos. Eu não acho que Lúcifer estava falando de comprar seguidores no Instagram. Eu entendo que de alguma maneira aquele anjo que era perfeito em formosura, que as suas obras eram aprovadas, ele começa a olhar para tudo que ele fazia e pensa assim, que ganho que eu tenho com isso? Quando ele começa a colocar na balança o preço do bem que ele produzia, ele precificou o bem. E o mal, ele nasce na precificação do bem. Todas as vezes que você põe preço no bem que você faz, você corrompeu o bem. O mal, ele nasce da precificação do bem. E isso pode se dar em esferas das mais diferentes possíveis. Isso pode acontecer no fim de um casamento, quando um marido e uma esposa começam a pôr na balança tudo que um faz para o outro, e chega um momento que essa balança começa a tender mais para um. É o cara que fala assim, mas eu pago todas as suas contas, mas eu sempre cuidei de você, e a esposa não está colocando quem paga a conta, às vezes ela só está querendo a tua atenção. Mas você sabe que eu não vou jogar futebol com meus amigos, eu não bebo, eu só vivo na igreja. Mas o fato de você viver só lá na igreja, você está deixando a desejar dentro de casa. E também tem do outro lado, quando você começa, dos pais para os filhos, eu paguei sua faculdade, eu fiz isso para você, eu cuidei de você, e agora, calma aí, você fez tudo isso por amor ou tinha preço o tempo todo? Quando você puxa a fatura do cartão de crédito para tentar demonstrar o bem que você fez, você já corrompeu o bem, porque você pôs preço no que você fez. Quando os pastores, quando os ministros, veem o evangelho como uma fonte de lucro, e veem a partir da igreja uma possibilidade de ganhar dinheiro, eles colocaram um preço naquilo que não tem valor eterno, que é inestimável. E ali se inicia um processo de corrupção. Amém? O amém de vocês está tão empolgante, eu estou cada vez mais entusiasmado para prosseguir com o amém, com a força do amém de vocês. O quarto ponto, pastores que pastoreiam a si mesmo. Irmãos, a coisa mais insana para mim é pastor que não é pastoreado. Porque não tem um pastor que eu conheça, e olha que são 15 anos da minha vida só pastoreando pastores. Não tem um pastor que eu conheça que não tenha um conflito quando busque na sua igreja estabelecer autoridade sobre as pessoas que ele cuida. Fulano de tal não me respeita, não obedece. Ele sempre busca ter o respeito e autoridade diante das pessoas que cuida. A pergunta é, e você é pastoreado por quem? Pastores que se autopastoreiam. Parece que a gente chegou numa estatura que não precisamos mais de ninguém. Desde que eu me converti, eu tenho 52 anos de idade, eu continuo sendo pastoreado pelo mesmo pastor. Você ser pastoreado quando você já tem sua visão, quando você já tem suas próprias percepções, quando você é um homem formado, é um desafio,
é um processo diário de negar a si mesmo, de sujeitar a sua visão, de entender o princípio da obediência. Nós precisamos entender que o Evangelho ele tem um desenho tão bem arquitetado, porque o Evangelho é uma história de um pai e um filho. É um pai que glorifica o filho, é o filho que honra o tempo todo o pai, e é uma história que se repete em nós, porque Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Existe um protocolo para tudo que fazemos na face da terra, e esse protocolo é: você foi enviado por quem? Porque nada pode nascer em mim por mim mesmo. Se eu tenho no Evangelho uma visão de legado, eu tenho que ter sido enviado para fazer o que eu faço, senão não tem legitimidade. Quinto ponto: sem frutos e sem raiz. Pessoas que não estabelecem raízes, pessoas que não dão frutos, mas dão um resultado, vão de um lugar para o outro e permanecem até a primeira discordância, e permanecem até que na sua alma se desencontram, e permanecem até que são confrontadas pelas suas atitudes. E hoje nós estamos vendo uma geração de gente mimada, que não pode ser confrontada, e que tem um universo de possibilidades para congregar, e cada hora fogem de uma figura de autoridade para fugirem, na verdade, de si mesmo, porque não se permitem serem tratadas, não estabelecem raízes. Pessoas sem raízes são pessoas que não podem dar fruto. E o sexto ponto, quando Judas conclui esse texto, ele fala que esse tipo de pessoa, que vai trilhando esse caminho, esse passo a passo, que essas pessoas estão reservadas às trevas. Irmãos, se o Evangelho é um chamado para que nós sejamos luz no mundo, o problema não é o avanço das trevas, o problema não é a morte do Charles Kirk, o problema não é o avanço da esquerda, o problema não é o avanço dos movimentos LGBTQIA+, o problema não é o aumento do aborto, o problema é quando a luz que há em nós é trevas, o problema é quando Cristo não se tornou a fonte da luz que manifestamos, o problema é quando a cruz ainda não te levou ao fim de você mesmo. Eu estava conversando com o Fabiano na hora do almoço e falei para ele assim: a cruz para mim não é uma teoria, a cruz custou a minha vida inteira. A questão é, hoje nos é apresentado um evangelho só de ganho. Venha para o evangelho e melhore sua vida, venha para o evangelho e melhore o seu network, venha para o evangelho e venha morar em Alphaville. Mas não te contaram que o evangelho começa quando você perde a sua vida, quando você se rende a um processo de morte do eu, quando você nega a si mesmo, para que Cristo possa te tomar por completo. Vai custar tudo. Judas fala que esse tipo de pessoa está reservado às trevas, e aqui ele não está falando de comunista, de fascista, feminista, ele está falando de uma igreja que não gera luz. Esse estilo de vida, de quem frequenta ambientes, mas não gera luz a partir da natureza de Cristo, é um tipo de gente que não entendeu o que o Evangelho não é. E eu já estou caminhando para o final, e eu quero dizer para você o que o Evangelho não é. Se você quiser tomar nota do que o Evangelho não é, por analogia você vai entender o que o Evangelho é. O Evangelho não é uma filosofia. Tem gente que fala assim para mim: nossa, Cristiano, eu gosto de te ouvir, porque as suas palavras me fazem refletir. Eu falei: não, para de me ouvir. Eu não estou falando de uma filosofia que faz bem para você ouvir. Se a palavra que eu falo não te transforma por dentro, para de ouvir. Não é só um pensamento bonito. O Evangelho não é filosofia. O Evangelho não é uma religião. A Bíblia não trata de religião, a Bíblia trata de gestão, de administração. Desde Gênesis a Apocalipse, a vida é um livro que, a partir do momento que você recebe a vida, ela te delega responsabilidades de administrar essa vida.
em todas as esferas, em todos os aspectos, desde o tempo que você tem que administrar, desde o teu corpo e da tua saúde, desde a família que Deus te confiou, as amizades e os relacionamentos que você tem. Tudo é uma questão de administração, e a Bíblia é um livro repleto de princípios administrativos para governar e administrar a vida que nos foi dada. Então a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia não é um livro de autoajuda. O Evangelho não aperfeiçoa a sua vida, o Evangelho não te dá liberdade para as suas opiniões. Falar isso nos dias de hoje é quase que uma heresia. Não há espaço para minha opinião, eu acho, não tem lugar para eu acho. O Evangelho não é uma democracia. Olha, eu queria dar um voto, o que a gente acha de seguir? Não tem voto. O Evangelho não é democracia, tem gente querendo mesclar dois sistemas de governo. Você quer tratar Deus dentro de uma... Você quer ao mesmo tempo viver numa democracia e servir a um rei. Qual o rei que você conhece na história que ele fala e você opina? Um homem, quando compreende que o Evangelho, ele é marcado pelo antigo e por um novo pacto, quando se entende valor de pacto, quando se entende valor de aliança, ele entende que custa. O que adianta um homem ter um anel no dedo, sair com um anel nesse dedo, uma aliança, e passar na rua e olhar para uma mulher? Quando ele olha para uma mulher na rua com essa aliança no dedo, o que ele está falando? Isso aqui não tem valor nenhum. Eu me recordo até hoje, eu sempre conto isso, eu estava aqui em São Paulo numa reunião de negócios, fechando o projeto de um grande edifício, e eu estava sentado à mesa com um grupo de empresários, e o dono da empresa estava comigo, e eu já estava com o meu espírito um pouco incomodado, e de repente na hora do almoço a gente senta na mesa, já tínhamos afirmado todas as bases do contrato, e vem uma menina nos servir na mesa, muito bonita, uma garçonete, e esse cara que estava na minha frente, que seria meu sócio no negócio, ele fala assim para mim, pegava ela fácil, e deu uma cantada na menina. Quando ele falou isso, na hora o meu coração fechou. A gente terminou de almoçar, ele falou, vamos lá para o escritório, vamos lá terminar as bases para firmar o contrato. Eu falei assim, não, eu decidi aqui que a gente não vai seguir no negócio. Como assim? A gente acabou de ter uma reunião, agora estava tudo certo. Eu falei assim para ele, você não é casado? Sou. A hora que você falou na mesa, com o jeito que você falou, olhando para aquela menina, eu pensei comigo assim, se você não é fiel à sua esposa, você vai ser fiel a mim no negócio? E eu desfiz aquele negócio, e até hoje aquele cara nunca mais falou comigo, ficou com ódio de mim. Mas a realidade é que se você não consegue entender o valor disso aqui, e eu estou falando hoje, num evangelho que se diluiu de uma maneira que o que eu mais encontro são problemas de pornografia, prostituição e adultério entre pastores. Os mesmos pastores que são contra o homossexualismo, os mesmos pastores que são contra o aborto, mas que de alguma forma passam um pano para a prostituição que carregam dentro de si, porque não compreendem valor de pacto. É bonito você ter um discurso legalista e moralista, quando não existe vida governando você de dentro para fora. Quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que uma aliança se empenha a vida, e não só palavras. E aqui está o ponto, o amor não é livre, o amor de Cristo é pactual, ele nos prende a Deus, nós somos prisioneiros de Cristo. Quando 1 Pedro 2,9 diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, repita comigo, exclusivo de Deus. Deus requer exclusividade sobre a sua vida. Deus não divide a sua vida com ninguém, nem com nada. Amém? Quem passou pela cruz, perdeu o direito de viver para si mesmo. Quem passou pela cruz, perdeu o direito de se defender. E daí eu volto no início da mensagem, qual a nossa reação diante da perseguição? Qual a nossa reação diante da ofensa?
Qual a nossa reação diante da afronta? E eu quero ler com vocês para encerrar a oração de um homem de Deus. Quando eu falei assim, uma oração de um homem de Deus, quem te veio à mente? De repente você pode ter pensado, será que ele vai ler uma oração do apóstolo Gustavo Lara? Do apóstolo Juan Balistreri? Eu quero ler para vocês uma oração bastante atual. A oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve fé. Onde houver erro, que eu leve verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Aonde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus te abençoe.